1 Samuel, capítulo 23. Eu vou começar por aqui. Mas antes, igreja, eu quero sua atenção para você entender aqui, nessa breve introdução que eu vou trazer para você, para um melhor entendimento dessa mensagem. Eu separei aqui, pessoal, 3 atitudes do rei Davi para se ter uma vida vitoriosa. Glória a Deus. Quem quer ter uma vida vitoriosa? Ô, glória! Ô, pastor, que pergunta é essa? É lógico, é evidente que eu quero ter uma vida vitoriosa. Glória a Deus. E quando nós olhamos na Bíblia para um personagem que é um exemplo de uma vida vitoriosa, um exemplo de vencedor, esse personagem certamente é o rei Davi. Para você ter uma ideia, o rei Davi, ele foi o que mais venceu batalhas por Israel. O rei Davi foi o que mais conquistou territórios por Israel. O rei Davi, ele nunca foi derrotado em uma batalha. Olha só, que coisa forte. E ele enfrentou inimigos fortíssimos. Ele enfrentou exércitos poderosíssimos. Mas ele nunca foi derrotado em uma batalha. Ele foi um rei vencedor. No entanto, que lá em Israel, para os judeus, o rei Davi, ele é venerado. Até para chegar lá no túmulo do rei Davi, lá em Israel, você tem que ter uma reverência. Porque os judeus, eles reverenciam o maior rei que já existiu por Israel. E foi o rei Davi. Então ele é um exemplo de uma pessoa vencedora, que teve uma vida vitoriosa. Eu não estou falando de uma vida perfeita. Eu estou falando de uma vida vitoriosa com Deus. E Davi, de certa forma, ele foi esse grande exemplo de ser um grande vencedor. Agora, pessoal, por que Davi venceu tanto? Por que Davi, mesmo diante de tantas lutas, inimigos, adversidades, problemas, perseguições, ele ainda obteve tantas e tantas vitórias? Por que Davi, ele foi um grande vencedor? Será que nós podemos entender melhor o porquê que Davi teve uma vida tão vitoriosa? É por isso que eu separei aqui 3 atitudes que Davi ele tinha e que muito provavelmente essas atitudes cooperaram, contribuíram para o rei Davi ser um vencedor, para que ele fosse o que ele foi, um grande vencedor. Então eu quero estudar com você aqui essas atitudes que Davi ele tinha, ele possuía e que foi fundamental, né? Foram fundamentais para que ele pudesse ser o grande vencedor que ele foi. Então, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos aprender a ter essas atitudes. Precisamos seguir o exemplo de fé de Davi. Glória a Deus. Então eu quero mostrar para você aqui, a primeira atitude que eu separei aqui é o seguinte. Nós vamos observar, eu vou ler alguns textos aqui, e você vai observar que Davi, ele tinha a seguinte atitude. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, para você aprender. Davi, ele possuía a seguinte atitude. Davi, ele não abria mão
da sua parceria com Deus. Davi, ele não abria mão do seu contato com Deus. Ele estava sempre em conexão com Deus. Ele procurava manter sempre a conexão com Deus. Ele estava sempre conectado. Ele não abria mão disso. Ele não deixava esse contato com Deus de lado. Ele não trocava, ele não substituía esse contato com Deus. Ele estava sempre em conexão. Você quer ver? Vou te mostrar na Bíblia atitudes de Davi que comprovam que ele mantinha esse contato, essa conexão com Deus. Você quer ver aqui, ó? Capítulo 23, no verso 1 de 1 Samuel, diz assim, ó: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Agora observe o verso 2, diz assim: o que Davi fez? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Diga glória a Deus. Então observe que Davi, ele tinha esse costume. Ele consultava Deus. Ele se conectava com Deus. Ele buscava sempre essa conexão. Ele não agia por conta própria. Ele buscava essa conexão, essa direção. Aqui está a prova, ó. Diante de uma adversidade, o que Davi fez? Ele consultou ao Senhor. Diga graças a Deus. Tá vendo, pessoal? Quando a gente olha um personagem bíblico vitorioso na Bíblia, não é por acaso. A pessoa tem atitudes que agradam a Deus. E aqui está a prova, Davi consultando ao Senhor. Tem mais, eu vou te mostrar outro texto. Passa um pouco para frente, nesse mesmo livro, 1 Samuel agora, capítulo 30. Capítulo 30. Outra ocasião, outra situação problemática na vida de Davi, outra luta que se levantou. Aqui nesse capítulo, a Bíblia vai ensinar que os amalequitas atacam a cidade onde Davi morava, leva seus familiares cativos, destrói tudo. Davi chega naquele momento e ele encontra tudo destruído, arrasado. Os inimigos levaram sua família, a família dos seus homens. A situação ficou caótica, crítica para Davi aqui. Mas olha a atitude que ele vai tomar. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Olha a atitude que Davi tem diante do caos, diante do problema. 1 Samuel 30, verso 6, diz assim, olha o que o texto ensina. Observe, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou em quem? No Senhor, seu Deus. Olha só, naquele momento de caos, naquele momento trágico que sobreveio sobre a vida de Davi, a Bíblia diz que ele vai buscar forças, ele vai buscar ânimo em quem? Em Deus. Olha o contato com Deus, olha a conexão com Deus. Davi não abria mão disso. Olha o contato, a conexão com Deus, presta atenção. E o texto vai continuar, diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Agora observe o verso 8, o que Davi fez? Então consultou Davi a quem? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando?
alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, igreja, observe, veja que era costume de Davi o quê? Consultar ao Senhor. Era costume de Davi manter a sua conexão com Deus. Ele não abria mão disso, meu irmão. Por que Davi era um vencedor, pastor? Porque ele não abria mão da sua conexão com Deus. Ele não substituía momentos com Deus. Ele estava sempre ali conectado. A sua fé estava sempre ali ligada com Deus. Ele estava sempre consultando ao Senhor. Ele não tomava atitudes por conta própria, não. Ele era um rei, ele tinha autoridade, ele podia fazer o que ele bem entendesse, mas ele estava sempre o quê? Buscando a direção de Deus, a conexão com Deus. Isso é fundamental para se ter uma vida vitoriosa. Amém? Você quer ver mais? Vamos passar um pouco mais para frente. Vamos lá no livro agora, próximo livro, 2 Samuel, capítulo 5, verso 19. Mais uma vez, Davi, diante de uma batalha contra os inimigos, contra os filisteus. Qual é a atitude que ele tem diante dessa batalha? 2 Samuel 5,19, o que está escrito aí? Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Diga graças a Deus. Está vendo? Mais um texto comprovando a conexão de Davi com Deus. Mais um texto comprovando que Davi, ele consultava a Deus. Ele não abria mão disso. Diga graças a Deus. Agora, tem pessoas que querem vencer, mas não mantém a sua conexão com Deus. Mal vem na igreja, mal ora, mal busca. A pessoa ela quer vencer, ela está com problema. Ela está com uma luta muito grande. Ela está enfrentando uma situação difícil. Ela quer superar aquilo. Mas ela mal se conecta com Deus. Ela mal consulta Deus. Vai tomando atitudes precipitadas, vai fazendo da sua maneira. Aí você vê a diferença de uma pessoa que verdadeiramente é vencedora diante de Deus. Essa pessoa não abre mão da sua conexão. Diga graças a Deus. Isso é atitude fundamental, é uma atitude comprovada de Davi. Eu li aqui alguns textos para você. Davi tinha essa atitude, ele tinha esse costume de consultar ao Senhor. Glória a Deus. Agora, outra atitude aqui que o rei Davi tinha e que fazia dele um vencedor, fazia com que ele desfrutasse de uma vida vitoriosa. Vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, um pouquinho para frente aqui, onde nós estávamos, 2 Samuel capítulo 12. Olha só. 2 Samuel capítulo 12. Glória a Deus. Nós já observamos aqui a primeira atitude de Davi. Ele não abria mão da sua parceria, do seu contato, da sua conexão com Deus. A segunda atitude que cooperavam, ou que cooperava para que Davi tivesse uma vida vitoriosa. Sabe qual é, pessoal? Presta atenção, isso aqui é muito importante, porque essa atitude aqui falta, com certeza, em muitas pessoas. A segunda atitude aqui é que Davi, ele aprendeu, pessoal, Davi aprendeu
a se consertar com Deus. Gente, presta atenção, a Bíblia é fantástica. Sabe por que a Bíblia é fantástica? Porque a Bíblia, ela não passa pano para ninguém, ela não encobre os erros de ninguém. Deus revela tudo. Você veja que Davi, a Bíblia nos ensina que o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não era perfeito, porque não existe nenhum ser humano perfeito. O único perfeito é Jesus. Amém? Todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós. Não existe um ser humano perfeito. E nem Davi era perfeito. Ele cometeu erros. E cometeu erros gravíssimos. E a Bíblia não esconde os erros de Davi. Olha que coisa interessante. Podia esconder, né? Que aí seria lindo a história. Seria perfeita a história de Davi. Né? Poderia esconder, porque seria maravilhoso. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, tão vencedor, venceu tanto por Israel. Mas Deus faz questão de estampar na Bíblia os erros de Davi, os pecados de Davi. Davi teve suas falhas. Ele teve uma vida vitoriosa, mas não uma vida perfeita. Porque nós não vamos ter uma vida perfeita, só na glória. Aqui nós temos falhas. Aqui nós temos situações a serem ajustadas, corrigidas, aperfeiçoadas. E Davi aprendeu a se consertar com Deus. Aqui nesse texto que nós vamos ler, esse verso que nós vamos ler, Davi, ele comete um adultério com Batseba e ainda ele comete um assassinato. Ele, olha só, olha o erro grave de Davi. Ele comete um adultério e ele ainda assassina, ele mata o marido de Betseba. Ele mata ainda. E coloca lá o homem lá na frente da batalha para morrer. E a Bíblia vai ensinar então que Deus envia o profeta Natã para repreender Davi desse erro. O profeta então, ele vem e ele faz aquela repreensão a Davi. E aí Davi, a Bíblia diz que Davi cai em si do seu erro. Isso é algo assim precioso que eu aprendo com a fé de Davi. Ele aprendeu a se consertar com Deus. E nós precisamos, irmãos, aprender a se consertar com Deus. Nós precisamos, desenvolver, aperfeiçoar isso em nós. Ninguém está livre de errar. Ninguém está livre de cometer deslizes. Embora eu entendo que o pecado na vida do crente tem que ser como um acidente. Não pode ser aquela coisa de estimação. Está entendendo o que eu estou falando? O pecado tem que ser como um acidente. Às vezes acontece, nós somos falhos. Mas nós precisamos aprender a se corrigir, a se consertar com Deus. E essa atitude nos leva a termos uma vida vitoriosa. Você quer ver? Olha aqui, capítulo 12 de 2 Samuel, verso 13. Diz assim, olha só. O profeta repreende Davi por causa do seu pecado, da sua atitude grave, seu erro grave. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha só, quando Davi, ele vira para o profeta e diz assim: pequei contra o Senhor. Davi estava reconhecendo o quê? O seu erro. Poxa, pequei.
cometi um erro diante de Deus grave. Vou procurar me corrigir. Me arrependo desse erro. Você vê que Davi, ele cometeu esse adultério aqui, ele assassinou o inocente, e nunca mais a Bíblia vai mostrar Davi cometendo o mesmo erro. Ele se arrependeu. Ele se corrigiu. É claro, evidente que ele sofreu as consequências do pecado, porque todo pecado tem suas consequências. Ele foi perdoado, mas as consequências veio. A Bíblia vai ensinar que nunca mais a família de Davi foi a mesma. A espada permaneceu na casa de Davi, brigas, tragédias, até mesmo o filho do adultério que Davi teve, ele veio a morrer. Então Davi começou a sofrer as consequências do seu pecado, porém, ele se corrigiu, ele se consertou, ele se arrependeu. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que elas não se consertam com Deus. Elas vivem pisando na bola e pisando no mesmo erro. Ela tem aquele pecado de estimação. Ela não se corrige, ela não se conserta, ela não se arrepende de verdade. Ela tem até um remorso. Ela às vezes até chora. Ela às vezes até fica com aquele remorso, aquela coisa remoendo no coração, mas ela não se corrige. Ela não dá um basta. Ela não coloca um ponto final naquilo. E isso vai, com certeza, prejudicando a sua vida. Davi teve erros, pastor? Sim, a Bíblia revela, porque Deus é transparente. Deus, ele não esconde nada. Deus, o que está em oculto, ele revela. A luz revela tudo, diz a Bíblia. Então, Davi teve erros, mas ele também aprendeu a se consertar. Isso é importante. Diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a se consertar com Deus. Pastor, eu errei, estou consciente. Eu fiz algo que não agrada a Deus. Eu tomei uma atitude, eu fui, eu realizei algo que Deus não se agrada. Se conserte, meu irmão. Peça perdão. Se arrependa de verdade. Isso aí vai te prejudicar. Dê um basta nisso. Encerra isso. Acaba com isso de uma vez por todas. Você quer ver outro momento que Davi ele se conserta com Deus? Veja como ele aprendeu a se consertar com Deus. Olha só. Aqui, ó, vamos para o capítulo 24 agora. Capítulo 24 de 2 Samuel. Vamos lá. Estamos aprendendo aqui as atitudes que Davi tinha para ter uma vida vitoriosa. E verdadeiramente ele foi um rei vitorioso. Mas as suas atitudes diante de Deus contribuíram para isso. Você quer ver? Capítulo 24 agora. Eu vou ler o verso de número 10. Aqui o que aconteceu? Davi comete outro deslize, outro erro diante de Deus, outro pecado. Ele dá ordem para que o seu exército fosse contado. Ele faz um censo. Deus não se agrada daquilo. Porque Davi, até aquele momento, ele vencia suas batalhas confiando em quem? Em Deus, não na força do seu exército, não no número do seu exército. Mas nesse momento aqui, ele tira a confiança de Deus e passa a confiar na força dos seus homens, no número dos seus homens. E esse comportamento, essa atitude, acaba desagradando a quem? A Deus. Deus fica irado com Davi. Deus fica irado com Davi, por quê? Porque Deus estava com Davi, dando vitória a ele a todo momento, e não tinha o porquê ele colocar confiança mais no exército do que em Deus. Não tinha o porquê. Mas Davi, sendo um homem falho, como eu e você,
ele acabou o quê? Errando, pecando. E Deus então o puniu, porque ele era o rei, o exemplo para todos. Deus o puniu. Deus envia uma praga, e essa praga ela acaba atingindo o povo, e essa praga acabou matando muita gente. Muita gente. E Davi sabia que aquilo estava acontecendo por causa do seu erro. Mas observe aqui, ó. Vou mostrar para você como que Davi aprendeu a se consertar com Deus. Capítulo 24, verso 10. Diz assim: sentiu Davi bater-lhe o quê? O coração, depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor, ó que ele fala para Deus: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoas a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha só, a Bíblia diz que o coração de Davi, o quê? O coração de Davi bateu. O coração, ele sentiu profundamente o seu erro. Ele sentiu profundamente o seu erro, e quando ele sentiu que ele errou diante de Deus, que ele pecou diante de Deus, ele já então buscou se arrepender. Ele já então buscou se consertar. Ele sofreu as consequências do pecado? Sofreu, porque todo pecado tem o seu salário, a sua consequência. Ele sofreu. Ele viu o povo morrer no seu reinado pelas consequências do seu erro. Ele viu aquela doença, aquela praga atingir e matar. Morreram 70 mil homens, diz a Bíblia. Muita gente. Ele viu, ele sofreu com aquilo. Imagina a culpa que caiu sobre as costas dele. Imagina o sentimento de culpa. Porém, o texto diz que ele se arrependeu. Ele se consertou. Nunca mais ele fez isso. Nunca mais Davi, você vê na Bíblia Davi contando o seu exército. Nunca mais. Nunca mais ele cometeu essa falha. Ele aprendeu. Ele aprendeu a lição. Ele se corrigiu. Diga graças a Deus. Isso é importantíssimo, gente. Às vezes parece uma coisa simples, mas é importantíssimo para a pessoa ter uma vida vitoriosa. Você quer ver? Eu quero ler com você um salmo de Davi. O salmo de Davi que fala exatamente sobre esse conserto com Deus, como ele aprendeu a se consertar com Deus, como ele aprendeu a se arrepender dos seus pecados. Você quer ver? Abra sua Bíblia agora no Salmo de número 32. Vamos lá. É Salmo de Davi. Salmo 32. Para você ver a importância de se corrigir, gente. Ninguém está livre de errar, mas precisamos se corrigir. Ninguém está livre de pecar, mas precisamos se arrepender. Precisamos se corrigir. Você quer ver? O verso de número 1 do Salmo de Davi, Salmo 32, diz assim, olha o que Davi fala. Ele fala assim, ó, bem-aventurado é feliz, abençoado, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Agora observe o que ele fala aqui. Isso aqui é muito importante para a gente refletir. Ele fala assim, ó, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim,
e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Agora o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais o ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Diga glória a Deus. Veja como Davi aprendeu o processo do arrependimento. Aqui ele confessa que enquanto ele se calou, enquanto ele ficou ali, sabe, não querendo se consertar, ele sentiu o peso do seu pecado. Ele sentiu na sua alma, no seu corpo, na sua saúde, ele sentiu o peso, o flagelo do seu pecado. Mas ele aprendeu o quê? A se arrepender. Ele confessou o pecado, ele chegou até Deus, ele buscou um conserto com Deus. E Deus então perdoou. Diga graças a Deus. Por que é importante falar isso? Porque nesse exato momento que nós estamos aqui, tem muitas pessoas agindo dessa forma. Muitas pessoas que não estão buscando um conserto com Deus. Não estão buscando o perdão de Deus. Não estão buscando se arrepender verdadeiramente. E isso está fazendo mal até mesmo para a sua saúde. Você sabia que tem muitas pessoas doentes agora por causa do pecado? Por causa que elas não se arrependeram? Por causa que elas estão em pecado? Então, o seu corpo está sentindo esse mal, os efeitos trágicos do pecado. E eu posso comprovar isso para você com mais um texto aqui. Você quer ver? Eu quero que você passe para frente. No próximo livro, o livro de Provérbios, capítulo 28. Olha o que diz aqui. É o livro da sabedoria, o livro de Provérbios 28. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse verso. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Observe a importância de se consertar com Deus, a importância de se arrepender, a importância de você dar um basta no pecado na sua vida. Você quer ver? Verso 13. Diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que a confessa e deixa, não é só confessar não, é deixar, alcançará o quê? Misericórdia. Diga glória a Deus. Então tem pessoas que chegam para Deus e falam assim: ah, Senhor, me perdoa do meu erro, perdoa dessa atitude errada, perdoa dessa maneira que eu falei, me perdoa. Só que a pessoa, ela até confessa, mas ela não deixa, ela continua praticando. Esse é o mal de muita gente. Aí está o problema. Ela continua praticando, daqui a pouco ela está fazendo de novo. Daqui a pouco ela está nas mesmas práticas. Mas essa pessoa quer ter uma vida vitoriosa, não tem como. Ela vai sofrer as consequências do pecado e Deus não vai se agradar dessa atitude. Por que Deus, ele se agradava de Davi? Porque Davi não era perfeito, como nenhum ser humano é perfeito, mas Davi sabia se consertar. Davi sabia se consertar. O texto aqui diz: o que encobre as suas transgressões. Tem muita gente vivendo assim. Tem pessoas que o pastor não sabe das atitudes dela, o marido não sabe, a esposa não sabe, às vezes ninguém da família sabe, mas Deus está vendo. Ninguém encobre as coisas de Deus. Deus está vendo.
as atitudes dessa pessoa. Deus está ali examinando. Então, o texto diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não tem jeito. Jamais prosperará. Essa prosperidade aqui não está falando apenas de dinheiro, não. O que é prosperidade na Bíblia? É você ter saúde, é você ter paz, é você ter uma vida feliz. Então o texto está dizendo, se a pessoa ficar encobrindo as suas transgressões, ela jamais vai ter uma vida assim. Jamais. Ela precisa o quê? Confessar para Deus, chegar a Deus e falar: Senhor, olha, realmente, como Davi fazia, eu pisei na bola, pequei mesmo, errei, olha, estou envergonhado disso, Senhor, mas eu quero me consertar, me perdoa. Então, quando a pessoa faz isso e ela deixa, ela não quer mais fazer aquilo, ela não quer mais seguir aquelas práticas, então ela vai alcançar o quê? O que o texto diz? Ela vai alcançar a misericórdia de Deus. Deus vai perdoar essa pessoa. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Então, Davi, igreja, quando você olha para ele, vê ele um exemplo de um homem, de uma pessoa vencedora na Bíblia. Por que será, hein, pastor? Por quê? Olha o que ele aprendeu. Ele aprendeu a se corrigir, meu irmão. E nós precisamos aprender a se corrigir. Diga graças a Deus. Nós estamos aqui, igreja, olha aqui para mim. Nós estamos aqui nesse momento em um processo de aperfeiçoamento. Pastor, quando que eu vou estar 100% perfeito? Quando que eu vou ser uma pessoa 100% perfeita? Quando? Você vai ser 100% perfeito quando você estiver lá no reino de Deus, com o corpo transformado. Você vai ser transformado. Lá você vai ser 100% perfeito. Lá você não vai pecar. Por quê? Porque você vai ser sempre 100% perfeito. O seu corpo vai ser perfeito. Sua mente vai estar na perfeição. Aí sim. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, enquanto estivermos nesse corpo carnal, nós vamos sofrer as influências do pecado, vamos errar, vamos ter falhas e precisamos o quê? Nos corrigir. Precisamos pegar a borracha, apagar e fazer diferente. Precisamos aprender esse processo. É o processo de aperfeiçoamento. Nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus para um dia sermos transformados e aí sim seremos semelhantes a Ele, perfeitos. Diga graças a Deus. Enquanto isso, nós estamos nesse processo. Eu tenho falhas, você tem. Você às vezes pensa coisas aí, fala coisas que não deveria. A gente sempre tem os nossos deslizes. Embora eu repito, o pecado na vida do crente tem que ser como um acidente, não pode ser como algo de estimação. Poxa, eu falhei, eu errei porque eu sou falho. Mas a gente não pode permanecer nesse erro. A gente tem que o quê? O quê? Se corrigir. Nós temos que se corrigir. Pastor, eu falei um palavrão, não fala mais. Procura equilibrar sua língua. Pastor, olha, eu ando assim, contando mentiras. Pare de contar mentiras. Comece a falar apenas verdades. É um processo. Comece a falar verdades. Pastor, eu tô em pecado. Se corrija. Se arrependa. Corta isso da sua vida.
Você não quer ter uma vida vitoriosa? Davi, ele aprendeu, gente, a se consertar, e eu mostrei para você. Ele aprendeu. Isso foi fundamental para que ele tivesse uma vida vitoriosa. Vitoriosa. Porque se ele se mantesse no pecado, certamente ele não seria vitorioso. Se ele se mantesse nas práticas pecaminosas, se ele continuasse adulterando, se ele continuasse agindo com atitudes que desagradassem a Deus, certamente ele seria derrotado nas batalhas. Certamente. Deus não iria se agradar dele. Deus, ele agiu na vida de Davi muito porque Davi sabia se consertar com Deus. Então aprenda isso, pessoal. Aprenda isso, isso é importante. Agora, para mim terminar aqui, eu quero mostrar outra atitude que Davi tinha e que foi fundamental também para ele ter uma vida vitoriosa. Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40, que é um salmo de Davi também. Olha só a atitude que Davi tinha para ter uma vida vitoriosa. Olha só. Você quer ver? Isso aqui, pessoal, olha, isso aqui está ficando escasso na vida das pessoas. Isso aqui que eu vou falar aqui, isso aqui é importantíssimo. Você quer ver? O que Davi, ele tinha como atitude que verdadeiramente cooperava para a sua vitória? Sabe de uma coisa? Davi, ele sabia, pessoal, ele sabia esperar em Deus. Ele sabia esperar em Deus. Para você ter uma ideia, Davi esperou 15 anos para assumir o trono de Judá, desde quando ele foi ungido na casa do seu pai pelo profeta Samuel, e que o profeta Samuel disse que Deus iria fazer de Davi o novo rei. Ele esperou 15 anos para sentar no trono de Judá, e depois ele teve que esperar mais 7 anos e meio para governar todo Israel conforme era a promessa. Olha o tempo que ele esperou, pessoal. Mas Davi não esperou assim, sentado, deitado numa rede, com a aguinha de coco na sombra. Ele não esperou assim, não, meu irmão. Ele esperou debaixo de lutas e perseguição. A Bíblia diz que o rei Saul, num período de 10 anos, perseguiu Davi para matá-lo. Davi não tinha sossego. Ele ia para um lugar, ele ia para o outro, ele tinha que estar sempre peregrinando, sempre fugindo, porque se ele fosse pego, ele seria assassinado. Imagine você, debaixo de perseguição, debaixo de luta, debaixo de conflitos, mas ele aprendeu, ele sabia esperar em quem? Em Deus. E a promessa se cumpriu. Diga graças a Deus. E ele revela aqui, você quer ver, ó? Verso 40 diz assim, ó. Olha como diz aqui, ó. Ó como que ele começa esse salmo. Ele diz assim, ó: esperei, eu gosto dessa versão. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele esperou como? Ele esperou confiantemente. Ele estava ali sendo perseguido, ele estava ali passando as lutas, passando as dificuldades, mas ele estava o quê? Confiante em Deus. Ele confiava na promessa. Ele confiava em Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Diga graças a Deus. Davi sabia esperar. E você, meu irmão? Você sabe esperar?
Sabe o que eu vejo hoje, pessoal? Presta atenção nessa observação que eu vou fazer aqui. Nós estamos vivendo um mundo moderno, né? Nós estamos aqui no século 21, nós estamos vivendo o tempo da modernidade humana, o tempo da tecnologia. Você quer ver? Todo mundo tem um celular aqui, não é verdade? Você carrega aí um mini computador na sua mão, que te traz uma praticidade maravilhosa. O que nós demorávamos horas para fazer no passado, hoje, em alguns minutos, até mesmo segundos, você faz. Hoje você tem aí a agência do teu banco, você tem muitas coisas que você resolve no celular mesmo, não é? Uma praticidade maravilhosa. Um ganho de tempo maravilhoso. A tecnologia nesse aspecto é maravilhoso. Eu lembro que no passado eu ficava horas e horas e horas em uma fila de banco para pagar um boleto. Quem aqui já não ficou? Hein, pessoal? Eu ficava às vezes horas e horas e horas na fila dos correios para colocar uma postagem, uma carta. Era uma luta. Era uma dificuldade. Hoje, sabe, você tem tudo aí na palma da sua mão, devido à praticidade da tecnologia. Então, nesse aspecto, a tecnologia é maravilhosa. Porém, presta atenção, porém, isso tem acostumado o povo mal. Você pode observar, hoje ninguém gosta mais de esperar. As pessoas não têm mais paciência para esperar nada, nada, nada. Hoje nós estamos no tempo do instantâneo. Pessoa quer as coisas instantâneas. Ela quer chegar na igreja, fazer uma oração, já receber tudo na vida dela. Ela quer chegar na igreja, sabe, levantar as mãos e já resolver todos os problemas da vida dela. Ela não quer esperar em Deus, no tempo de Deus. Ela não quer. O povo hoje não quer esperar, pessoal. Você quer ver uma coisa? Quantas as vezes você adianta o áudio no seu celular, porque você não quer esperar ouvir no tempo normal? Você vai lá, né? Já tem esse recurso. E se tivesse mais, você põe na velocidade 2 lá, se tivesse mais, você colocava na 10. O negócio é mais rápido. Por quê? Porque, sabe, essa praticidade da tecnologia está, nesse aspecto, nos fazendo mal. As pessoas não querem esperar mais nada. Mais nada. Você vê que a pessoa ela chega num lugar hoje para ser atendida, se ela tiver que esperar, meu irmão, ela vai fazer um barraco ali. Quando antigamente nós esperávamos tranquilamente. É ou não é verdade? Você que é um pouquinho mais experiente, eu não estou falando velho, viu, pessoal? Experiente. Você sabe o que eu estou falando. Nós esperávamos, tinha que esperar. Ó, tinha que esperar fazer o quê? Eu estava lá na fila do banco, tinha que esperar, eu ia conversar com o pessoal da fila. Nós batíamos até um papo, nós ficávamos até amigos das pessoas. Era maravilhoso. Hã? Você conhecia pessoas diferentes, histórias diferentes. Você tinha até uma troca de experiência ali. Hoje, se a pessoa tiver que esperar, meu irmão, pode ter certeza que ela vai fazer um barraco. Ela vai ficar chateada com você. É ou não é? Porque as pessoas não estão tendo mais esse costume bom de esperar. Você vê no trânsito, você tem seu carro, seu automóvel, observe no trânsito. Olha os cruzamentos para você ver. Ninguém quer parar. Ninguém quer parar. Eu estava observando no jornal essa semana o tanto de acidente que aconteceu aqui na nossa região, na nossa cidade, que as pessoas não param nos cruzamentos. Está lá o pare, está um pare escrito no chão enorme, tá a placa de um lado, é placa do outro, mas a pessoa não para, ela não quer esperar.
Ela não quer. Só que as coisas de Deus, meu irmão, deixa eu ensinar um segredinho para você. Em relação às coisas de Deus, você vai ter que aprender a esperar. Porque o tempo é de Deus, não é seu. Nas coisas de Deus, quem comanda é Deus, não é você. Não adianta ficar reclamando, descabelando, pulando. Deus vai agir no momento certo dele, no tempo dele. Está aqui, ó. Davi sabia esperar. Ele disse, ó, esperei confiantemente. Ele esperou 15 anos para ser rei em Judá, mais 7 anos e meio para ser rei em todo Israel. Foi tempo, hein? E debaixo de luta. E debaixo de dificuldade. Mas ele aprendeu a esperar. Então, meu irmão, você está buscando algo em Deus? Você está orando por alguém? Você está, sabe, na presença de Deus, buscando alguma promessa para a sua vida? Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Você quer ver outro texto de Davi, que ele revela isso? Aqui mesmo, Salmo 27. Salmo 27, eu vou ler aqui o verso 14. Salmo 27, outro salmo de Davi, verso 14. Olha o que Davi fala. Ele fala que assim, ó. Ele fala que assim, ó. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Diga graças a Deus. Ele aprendeu ou não aprendeu a esperar? Ele sabia ou não sabia esperar? E você? Você sabe esperar? Quantas pessoas já passou na igreja e não teve paciência para esperar em Deus? A pessoa vive uma vida aí 20, 30, 40 anos no pecado, mas ela quer vir num culto e resolver a vida dela. Ficou 20, 30 anos, 40 anos no pecado, desagradando a Deus, mas quer numa oração que a vida dela se resolva. É cara de pau, né? Desculpe, mas é cara de pau. Temos que aprender a esperar, gente. E a palavra espera, presta atenção, ela está ligado à palavra esperança. A espera está ligado à palavra esperança. O que é esperança? Esperança é confiar que você vai conseguir aquilo que você deseja. Esperança é você confiar, com perseverança no futuro. Você confia, é aquela confiança perseverante no futuro. Você tem essa confiança perseverante no futuro, porque você confia que Deus nunca falha. Eu vou esperar, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar servindo o meu Senhor, porque eu tenho essa confiança que Ele nunca falha. E no tempo dele, Ele vai agir, Ele vai me responder, Ele vai abrir essa porta, Ele vai mudar essa situação, Ele vai resolver esse problema, Ele vai vencer esse adversário para mim. Esperança é você confiar de uma forma perseverante no futuro. Diga graças a Deus. Agora, eu quero ler esse texto aqui para me encerrar esse ensinamento e vou revelar para você que o cristão, o crente, ele tem que ter essa esperança. Ele tem que saber esperar com esperança. Você quer ver? Abra a sua Bíblia agora, lá no finalzinho, 1 Pedro
1 Pedro, no verso 3, a partir do verso 3. Meu irmão, em Cristo Jesus, nós temos uma esperança superior. Nós temos uma esperança que a gente não pode jamais abrir mão dela. Em Cristo Jesus. Verso 3 diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva o quê? Esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Diga graças a Deus. Vou resumir um pouco aqui para você entender o que o apóstolo Pedro quer falar. Você que está em Cristo Jesus, você tem uma viva esperança no seu coração, não somente para as coisas que vão ser solucionadas e resolvidas nesse mundo, mas você tem uma esperança de um dia estar com Jesus, e lá com Jesus você não vai ter mais essas lutas que você tem aqui. E lá com Jesus, você não vai ter mais essas tristezas que você tem aqui. Lá com Jesus, você não vai ter mais, você não vai passar mais por decepções. Você não vai passar mais por momentos onde você se sente oprimido, angustiado. Lá com Jesus, pessoal, a nossa esperança vai além. Lá com Jesus, nós estaremos para sempre, na paz, na alegria, no reino de paz, de alegria, no reino de gozo, um reino onde não haverá choro, não haverá doença, não haverá dor, não haverá morte. Lá com Jesus, essa esperança superior, ela tem que estar o quê? Viva dentro de nós. Diga graças a Deus. Glória a Deus. E nós vamos vivendo aqui, sabendo esperar em Deus, mantendo essa esperança viva no nosso coração. É o que o apóstolo Pedro diz: nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Diga graças a Deus. Então, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, mantenha essa esperança no seu coração e aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a esperar nele. Pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho pedido a Deus para que Deus faça algo na minha vida. Então, se mantém confiante nele, porque ele não falha. Ele não falha. Ele não falhou com Davi. Ele disse para Davi, através do profeta Samuel, que ele seria o rei de Israel. Se passou aí mais de 20 anos, 22 anos, mas a promessa se cumpriu. Deus falhou com Davi? Não. E não vai falhar com você, meu irmão. Pastor, eu estou orando para um familiar meu se converter. Persevera nessa oração. Vai chegar o dia que ele vai se converter. Deus não falha. Eu estou olhando, pastor, para que essa porta se abra na minha vida. Persevera na oração. Confia. Aprenda a esperar confiantemente no Senhor. Essa porta vai se abrir. Vai chegar o dia que ela vai se abrir. E você vai desfrutar disso. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, igreja, para resumir aqui, ó, nós aprendemos aqui na Bíblia 3 atitudes do rei Davi para se ter uma vida vitoriosa. A primeira,
ele não abria mão da sua parceria, da sua conexão com Deus. Não abra mão disso. A segunda, ele aprendeu a se consertar com Deus. Aprenda a se consertar com Deus. Pisei na bola, pastor. Escorreguei. Fiz algo errado. Se arrependa. Peça perdão. Se conserte. Não faça mais. Amém? E Davi sabia o quê? Esperar em Deus. Aprenda isso. Aprenda a esperar em Deus. Espere. Deus, ele não falha. E no momento certo, ele vai realizar esse pedido seu. Creia. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam, pessoal? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo venha fortalecer a sua fé. Amém? Deixa a Bíblia aí na cadeira. Fique de pé, por gentileza, no seu lugar.